Boa madrugada, de bênçãos e vitórias para você. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus, ovelhas de Jesus Cristo. Um bom dia de paz, de fé e de esperança para a sua vida e toda a sua família. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração ou digite o seu primeiro nome. Vamos apresentar os nomes para o Senhor abençoar cada pessoa, cada vida. Faça o seu pedido de oração. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, ative as notificações e acompanhe as orações aqui do nosso canal. E todos vocês que estão aqui me assistindo, participando desta oração, clica no botão gostei, isso ajuda demais. E nesse momento vamos orar, vamos conversar com Deus. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor neste dia. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nós te pedimos a tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada um que está aqui agora participando desta oração. Que o Senhor abençoe com ricas bênçãos vindas dos altos céus. Eu apresento a cada nome, eu apresento a cada pessoa que está ouvindo esta oração. Traz a cura, traz a renovação, traz a transformação, traz a restauração, abençoa. Dirige os caminhos, dirige o coração, Senhor, e que tudo venha dar certo na vida da tua filha, na vida do teu filho que me escuta nesta hora. Abençoa cada um com bênçãos vindas dos altos céus. Nós oramos, nós pedimos e agradecemos, e todos digam amém e graças a Deus. Deus me entregou uma palavra que eu quero te entregar na manhã de hoje. E eu tenho certeza que esta palavra, mais uma vez, vai falar poderosamente ao seu coração. Quais são as suas necessidades? Todos nós passamos por um momento difícil na vida, por uma provação, por uma necessidade. Às vezes a necessidade não é só física, material. Às vezes as necessidades são espirituais também. Às vezes a pessoa tem uma necessidade de ter mais fé, uma necessidade de ter mais esperança, uma necessidade de receber uma vitória, uma conquista, algo que há anos a pessoa vem pedindo a Deus. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. E eu quero ler um texto que fala sobre as necessidades. E esse texto bíblico fala aos nossos corações, e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Eu já li outras vezes esse texto bíblico, mas Deus colocou no meu coração para ler mais uma vez e te trazer essa palavra. E esta palavra vai ser poderosa para a sua vida de maneira que o Senhor vai atender às tuas necessidades. Se a tua necessidade é cura, eu creio que Deus vai te visitar nesta necessidade, te dando a cura. Porque essa é a nossa fé. É claro, é evidente que você pode ir ao médico, você deve ir ao médico, se consultar, fazer os exames, seguir as recomendações médicas, mas a nossa missão é orar. Orar para que Deus traga cura, orar para que Deus te visite com saúde. Se a tua necessidade é financeira, vamos orar para que Deus abra portas, para que você consiga resolver as tuas necessidades financeiras. Se a tua necessidade é na família, vamos orar para que essas necessidades possam ser supridas por Deus, possam ser solucionadas por Deus e que você possa viver de vitória em vitória, que as 12 bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a tua vida, que as bênçãos do Salmo 23 possam ser derramadas sobre a tua vida,
e que mediante a nossa fé, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus, nós possamos receber a cada dia mais e mais da parte do Senhor o perdão, a graça, a força, a unção, a misericórdia que vem do Senhor, a misericórdia que vem de Deus, e que todos possam ser agraciados com as dádivas dos céus, com as ricas graças do Senhor. Amém? O texto está em Filipenses. Filipenses capítulo de número 4. Eu vou colocar aqui na tela. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 19. Olha só que texto lindo. Olha só que versículo maravilhoso. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você na manhã de hoje. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha só que maravilha o que Deus está falando conosco na manhã de hoje. Receba esta palavra é para você. Tome posse desta palavra no seu coração. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Perceba que o texto bíblico aqui, que eu coloquei na tela, não está dizendo suprirá algumas necessidades. O texto não está falando suprirá algumas necessidades. O texto bíblico está dizendo suprirá todas as vossas necessidades. Que palavra maravilhosa! E eu quero ensinar um pouco mais sobre esta palavra, explicar para você um pouco mais sobre esta palavra. Para confirmar esta palavra em nossos corações mais ainda, por gentileza, gostaria que todos, se puder, digita esta frase aqui nos comentários. Deus é fiel. Só essa frase, uma frase bem pequenininha. Deus é fiel. Você vai deixar essa frase registrada, confirmada aqui nos comentários. Todos que acreditam na fidelidade de Deus, se você puder, digita nos comentários esta frase poderosa. Deus é fiel. Repita comigo. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando o texto bíblico fala todas as vossas necessidades, isso alegra o meu coração, porque a palavra de Deus poderia estar dizendo algumas das suas necessidades. Mas a palavra de Deus nos diz que são todas as suas necessidades são supridas por Deus. Interessante que a palavra de Deus está falando que não é algumas, mas sim todas. E às vezes essas necessidades, como eu comecei aqui a live dizendo, essas necessidades não é só material, de coisas materiais. Às vezes essa necessidade é emocional. Já aconteceu com você de você sentir a vontade de desabafar com alguém, abrir o coração, contar o que está passando aí dentro do teu coração? Você já sentiu essa necessidade de abrir o coração e contar para um amigo, para uma amiga, contar o que está passando no teu coração, botar para fora aquela lágrima que está lá dentro, colocar para fora aquela palavra de socorro, aquele pedido de socorro.
Então essa é uma necessidade também, a necessidade de poder abrir o coração para alguém. A necessidade de poder ter alguém a qual você pode confiar. Existem pessoas que sentem essa necessidade no relacionamento. A necessidade de ter alguém a qual possa confiar 100%. A necessidade emocional. A necessidade emocional é uma necessidade que tem aparecido na vida de muitas pessoas nesses últimos tempos. Muitas pessoas ansiosas, depressivas, tristes, arrasadas por dentro, coração abatido, coração sofrido, coração machucado por causa das adversidades da vida, um coração que já sofreu muito. Deus está falando aqui nesta manhã para pessoas, um coração que muito chorou. A necessidade está lá, a necessidade do milagre, a necessidade da cura, a necessidade de uma bênção, de uma vitória, de uma resposta, enfim. Eu não sei qual é a necessidade que você tem, ou a necessidade que você esteja passando. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa. Vou colocar aqui na tela, mais uma vez, a certeza que eu tenho. Eu tenho uma certeza aqui, nessa palavra. Eu tenho uma certeza na Bíblia. Eu tenho uma certeza nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada está nos dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, o nosso Deus é rico, segundo as suas riquezas, as riquezas de Deus, as riquezas da glória. O nosso Deus é o dono da prata, é o dono do ouro. O nosso Deus é o dono do universo, dono de tudo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Esta é a certeza que nós temos, que eu tenho, que você tem. Ele vai suprir todas, não é algumas, é todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele vai suprir todas as tuas necessidades? Ele vai suprir as tuas necessidades porque Ele é fiel. Por isso que eu pedi para você digitar a frase Deus é fiel. Deus vai suprir todas as tuas necessidades porque Ele é fiel. O nosso Deus é fiel e nunca falhará. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Faça sol, faça chuva. Deus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Está escrito na palavra do Senhor que o Senhor estaria com você todos os dias, te ajudando, te orientando, guiando os teus passos. O Senhor Deus é fiel para suprir as tuas necessidades. Quando eu falo de necessidade, tanto emocional como material, por que não falar de Ana? Eu já falei outras vezes aqui, mas eu quero falar sobre um ponto interessante. Ana tinha uma necessidade. Qual era a necessidade de Ana? Ela queria gerar um filho, porque para a mulher naquela época era muito, muito importante ela ter filho. A mulher que tinha filho era bem vista na sociedade. Olha, ela é mãe, parabéns. A mulher que não tinha filhos, ela era mal vista na sociedade. Então Ana tinha essa necessidade, a necessidade de querer ter um filho. E ela pedia esse filho. Ela falava: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. E Deus não estava dando para Ana. Ana pedia, mas Deus não dava. A Bíblia diz que o próprio Deus tinha fechado a madre de Ana. Até que um dia Ana ora diferente. Ana pede de forma diferente, porque
A forma que a gente pede para Deus, escuta bem, aprende isso aqui, aprende isso porque isso é muito importante para as suas orações. A forma que nós pedimos para Deus, tá? É importante nós usarmos muitas das vezes a forma correta, porque a forma que nós pedimos para Deus pode mudar o destino da oração. Porque como é que Ana orava? Ana orava assim: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. É assim que Ana orava. Até que um belo dia, Ana resolveu fazer uma oração diferente. Ela foi e orou diferente. Como foi que ela orou? Ela disse assim: Deus me dá um filho. E quando o Senhor me der este filho, eu vou devolver para o Senhor. Olha só, ela antigamente orava pedindo a Deus um filho. Agora, ela ora pedindo a Deus um filho e ela acrescenta: quando o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. E como seria essa devolução? Assim que a criança estivesse numa idade adequada, ela pegaria a criança, levaria até o templo. O templo naquela época é como se fosse a igreja nos dias de hoje. Ela levaria até o templo e o menino, a criança, iria viver no templo. Ou seja, esta criança não iria viver com ela em casa. Esta criança iria viver, seria adotada no templo. Eu fico imaginando também o sentimento de Ana, né? Porque ela consegue, Deus atende a oração dela. Ela orava com um propósito. Ela orou com um propósito. Então Deus mudou todo o cenário da vida de Ana e supriu as necessidades dela. A necessidade que ela tinha de ter um filho, Deus supriu. Agora Ana está grávida. E depois que ela gera o Samuel, ela pega o Samuel e leva até o templo. E lá Samuel passa a servir no templo, na casa de Deus. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que Ana tinha uma necessidade real, ela queria ter a criança, o bebê, mas de outro lado, Deus queria levantar um profeta na terra. E esse profeta era o filho de Ana. Então, de um lado tinha Ana querendo um filho, e de outro lado tinha Deus querendo um profeta. E no momento que ela disse: Deus, me dá um filho, e eu devolverei para ti, e ele servirá no templo, aí Deus, em outras palavras, negócio fechado. Eu vou te dar o filho, e você vai me dar o profeta que eu quero levantar na terra. E o nome desse profeta, filho de Ana, se chama Samuel. Então, quando você quer muito receber algo, se você tem uma necessidade, vamos aprender com Ana. Se você tem uma necessidade, você quer muito receber de Deus algo, é necessário você fazer um propósito com Deus. E o propósito é: Senhor, se tu me der, eu vou te devolver. Será para a tua glória. Isso que eu receber será para a tua glória. Eu vou dedicar isso para o Senhor. Agora lembrando, é importante cumprir o propósito. Se você está fazendo uma promessa para Deus, temos que cumprir aquilo que estamos prometendo para o Senhor. Não podemos prometer, Deus nos dá, e a gente não cumprir a promessa. Temos que cumprir as promessas que a gente faz para Deus. E Ana fez uma promessa. Ela fez um voto, uma promessa, um compromisso com Deus. E ela cumpriu aquele compromisso. Ela gerou Samuel. Mas é importante lembrar que existem decisões que elas são particulares. Escute bem isso aqui. Aprenda isso que eu vou falar. Existem decisões que só dependem de você.
Só depende de você para acontecer. Só depende de mim para acontecer. Mas existem outras decisões que dependem do outro. Entende? Para um casal, por exemplo, a decisão não pode ser só de um, tem que ser dos dois. Para uma equipe, a decisão não pode ser só de um, tem que ser de toda a equipe. Então Ana estava decidida, e ela era casada, e o esposo dela também estava decidido em ter com ela um filho. E Deus também estava decidido em abençoar a madre dela para ela gerar aquela criança. Então tudo vai de acordo também às nossas decisões e às nossas escolhas. E a forma a qual nós apresentamos as nossas necessidades para Deus. Porque se existe alguém a qual nós temos que apresentar as nossas necessidades, esse alguém é Deus. Se você tem uma necessidade, você precisa apresentar para Deus essa necessidade. Você pode contar para um amigo? Pode. Você pode contar para uma amiga? Pode. A amiga, o amigo pode te ajudar? Pode te ajudar. Mas só Deus pode fazer o impossível e só Deus pode suprir realmente as tuas necessidades. Porque a Bíblia fala que Deus ele fecha a porta e ninguém pode abrir. Mas quando ele abre, ninguém pode fechar. Está escrito na palavra. Deus ele tem a chave que abre a porta. Então, se a chave da porta está na mão de Deus, para quem temos que pedir? Se a chave da porta da vitória está na mão do Todo-Poderoso, temos que pedir para o Todo-Poderoso, para que Ele possa abrir a porta. E outra coisa, a sua oração tem validez no reino dos céus. A sua oração também é importante para Deus. Quando você conversa com Deus, Deus escuta sim a sua oração. E alguém pode se questionar, mas por que eu ainda não recebi aquela vitória? Por que ainda não recebi aquela bênção que tanto eu tenho pedido, que eu tanto tenho buscado? Por que ainda eu não recebi? Temos que entender que existe o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus para acontecer as coisas na nossa vida. Eclesiastes, no capítulo 3, nos fala que há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado pelo Senhor. E temos que respeitar o tempo. Temos que respeitar o tempo e compreender que no tempo certo, na hora certa, ninguém vai impedir o que Deus quer fazer. Porque a pergunta de Deus hoje, para mim, para você e para todos nós, é essa aqui, ó. Agindo eu, olha só a pergunta de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Será que existe alguém que pode impedir o agir de Deus? Será que existe alguém no céu, na terra, no mar, nas estrelas, que pode dizer, Deus, pare. Deus, o Senhor não vai fazer isso. Deus, o Senhor não vai fazer isso. Pare. Alguém pode dizer para Deus parar? Não. Ninguém pode parar o agir de Deus. Então, quando Ele quer fazer, ninguém pode parar. Quando Deus quer agir, ninguém consegue impedir. Então, o controle de tudo, o poder de tudo está nas mãos do Senhor. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Deus, ele não luta uma queda de braço com o adversário. Deus, ele não está, sabe aquela luta de quebra de braço, queda de braço? Fica uma pessoa de um lado, a pessoa de outro lado, disputando força. A pessoa do lado direito disputando força. E a pessoa do lado esquerdo disputando força para ver quem é mais forte. Para ver quem é que vence a queda de braço, sabe? A queda de braço, todos conhecem, né? Então Deus, ele não luta uma queda de braço, medindo forças com o adversário, medindo forças com o inimigo, não. Deus, ele não mede forças com o inimigo,
com os demônios, com as forças do mal, com as trevas. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é infinitamente maior do que o mal, do que as trevas, do que o inimigo, do que as forças do mal. O mal existe? Existe. As forças do inimigo existe? Existe. Mas a nossa preocupação tem que ser em estar firme com Deus, estar firme com Jesus. Porque no momento que nós estamos firmes com Deus, o mal não pode nos atingir. Então a nossa preocupação tem que ser, em primeiro lugar, em estar firme com o Todo-Poderoso, buscando ao Senhor, apresentando diante de Deus as nossas necessidades e dizendo: Deus, está aqui as minhas necessidades. Eu apresento diante do Senhor, no teu tempo, cumpre a tua vontade, porque a tua vontade pode ser diferente da minha, mas eu creio na tua vontade, que é boa, perfeita. Ou seja, às vezes, você está querendo uma coisa e Deus está querendo outra. Isso aqui é muito importante. Eu vou dizer mais uma vez. Às vezes, você quer uma coisa e Deus quer outra. Por isso, precisamos buscar a vontade do Criador e tentar entender o que Deus quer realmente. Qual é a direção? O que o Senhor quer que eu faça diante desse cenário? Quer ver um exemplo que ilustra bem isso? Eu acredito que todas as mães aqui vão entender o que eu vou falar. Os pais também, mas eu acho que as mães podem entender mais do que os pais o que eu vou dizer aqui agora. Sabe quando o seu bebê, até quem não é mãe vai entender, quem não é pai vai entender o que eu estou dizendo também. Sabe o bebezinho? Tá aqui o bebezinho no seu colo. Quando o bebê está chorando, você sabe que está acontecendo alguma coisa. Ou seja, a mãe, ela sente. Eu não sei te explicar como isso acontece, mas tem algo espiritual. A mãe sente o que o filho está sentindo. É assim ou não é? E cada vez que o filho vai crescendo, a mãe continua ainda com essa ligação com o filho ou a filha. Então ela sente o que o bebê está sentindo. E o que é que a mãe faz? A criança precisa do leite materno. A criança necessita, presta atenção nessa revelação aqui, ó. Revelação bíblica, tá? Revelação bíblica, revelação na palavra, revelação na ciência. A própria ciência nos mostra isso, mais do que provado. As mães sabem muito bem que você sente, você mãe, você sente que o seu filho está precisando do leite materno. É algo do instinto materno. Do instinto materno. Ela sabe que aquele momento é o momento de dar o leite materno para a mãe, então escuta, ou para o filho. Então, escute bem isso aqui. Da mesma forma que você sabe a necessidade daquela criança, Deus também conhece a sua necessidade. Entendeu a revelação? Porque esta revelação que eu estou te dando aqui, ela está em conformidade com esta palavra. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, assim como a mãe reconhece a necessidade do seu filho, assim o seu Deus, o nosso Deus, reconhece a tua necessidade. E isso é um mistério muito profundo e muito lindo. Agora vamos supor aqui um outro exemplo, para compreendermos mais ainda esse texto de Filipenses capítulo 4. Então, a minha missão aqui é explicar esse texto para você. Filipenses 4, 19. Eu preciso que você compreenda perfeitamente o que Deus quer falar com você na palavra, na Bíblia. Então, olha só. Quando o seu filho vai ganhando idade,
completa 12 anos. Vamos supor que o seu filho tem 12 anos. E o seu filho diz assim: minha mãe, meu pai, me dá as chaves do carro, que eu quero andar, quero sair por aí com o carro. Eu acho bonito. Então me dá as chaves do carro aqui, que eu quero sair com o carro. Eu te pergunto, você que é mãe, você que é pai, você vai pegar a chave do carro e dar nas mãos do seu filho para ele sair sozinho com 12 anos de idade? Você faria isso? Responde aí para mim se você faria isso. Você pegaria a chave do carro, daria nas mãos do seu filho de 12 anos e deixaria ele sozinho, saindo por aí, passeando com o carro, tendo 12 anos? Com certeza a resposta é não. Com certeza você não daria as chaves do carro na mão do seu filho para ele sair pilotando o carro por aí, sendo que ele tem 12 anos de idade. Essa é a resposta, você não daria. Agora, se o seu filho acha que isso é uma necessidade, minha mãe, meu pai, é uma necessidade minha. Eu necessito, mamãe. Eu necessito, papai. Me dá a chave. Me dá a chave. Eu quero passear de carro sozinho. Não quero ninguém comigo, não. Eu quero sozinho passear de carro. Eu necessito disso. Você vai dizer o que pro seu filho? Meu filho, não é a hora, não é o momento. Eu não vou te dar essa chave desse carro. Quando você ficar adulto, 18 anos, tiver a carteira de habilitação, quem sabe a gente pode conversar e eu te emprestar o carro, a chave do carro para você dar uma passeada aí. Não é assim que você vai fazer como mãe? Mas o seu filho de 12 anos está achando ele que é necessidade. Mas você que é mãe, sabe que não é necessidade. Olha só a revelação aqui, dentro da palavra. E dentro daquilo que é ciência, dentro daquilo que é provável, dentro daquilo que é um fato verídico. Porque tudo que Deus fala conosco, na maioria das vezes, ele usa exemplos da vida para falar conosco. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: você sabe que não é uma necessidade, é um desejo. O seu filho quer a chave do carro porque ele tem o desejo de dirigir o carro. Ele não tem a necessidade de dirigir o carro. Está entendendo a revelação? Então há uma diferença entre desejo e necessidade. Repete comigo assim: necessidade é diferente de desejo. Vamos lá? Repete comigo. Necessidade é diferente de desejo. Uma coisa é você desejar, outra coisa é você necessitar. Então há uma diferença entre desejar uma coisa e necessitar ou uma outra coisa. Então, a pergunta que eu quero fazer para dentro do seu coração é: o que você quer é um desejo ou uma necessidade? Porque Deus também atende os nossos desejos, mediante a vontade dele. Se você deseja algo, Deus ele atende o seu desejo, mediante a vontade do Senhor. Agora, necessidade, Deus ele vai te dar. Tudo aquilo que você necessita, o Senhor vai fazer para você. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Bíblia. Eu vou ler mais uma vez. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todos os seus desejos? Suprirá todos os seus desejos? É assim que está escrito? Como é que está escrito? Suprirá todas as vossas necessidades. O texto não fala suprirá todos os vossos desejos. O texto está dizendo todas as vossas necessidades. Então, aquilo que nós queremos é aquilo que desejamos ou necessitamos? Porque a criança acha que necessita da chave do carro. A criança acha, por ela ser imatura, por ela ter pouca idade, ela acha que necessita da chave do carro para sair andando por aí. Mas a mãe que é madura, o pai que é maduro, que tem mais idade, sabe que a criança não necessita daquela chave daquele carro. A criança está apenas desejando aquilo. Então, quando a gente vai pedir algo para Deus, a gente tem que entender se aquilo que estamos pedindo é uma necessidade ou é um desejo. Lembrando que a Bíblia também nos diz, lá nos Salmos, a Bíblia diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele cumprirá o que deseja o teu coração. Agora, interessante que o texto não fala que Ele cumprirá todos os desejos do teu coração. A Bíblia nos fala que Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Mas não vai ser todos os desejos. Entende o mistério? Então, o que Ana estava pedindo para Deus não era um desejo de ter filho. Era a necessidade de ter um filho. Era a necessidade de ter um filho. E Deus tinha necessidade de ter um profeta. E quando ela ora da forma correta, ela diz assim: Deus, quando o Senhor me der o filho, eu te darei de volta, para que ele sirva no teu templo. Então a necessidade dela se tornou real. Porque agora a oração de Ana não era apenas pedindo algo para ela. Ela estava pedindo agora para um bem para todos, porque aquela criança foi um grande profeta para a nação de Israel. O que eu quero dizer é o seguinte, que nenhuma bênção é só para mim, é só para você. Toda a bênção que Deus nos dá é para que outras pessoas também sejam abençoadas. Entende? Deus, ele quer me abençoar para que eu possa abençoar outras pessoas também. Deus, ele quer derramar sobre mim as bênçãos para que eu possa também derramar sobre as outras pessoas a bênção. Porque toda a bênção, escute só, aprende isso, toda a bênção de Deus não é só para mim, não é só para a pessoa. Toda a bênção que Deus nos dá é para a pessoa e também para um bem maior. E também para que outras pessoas sejam abençoadas também. Tá pedindo a Deus um carro? Tá pedindo a Deus um carro? Esse carro tem que ser uma bênção para você. E tem que ser uma bênção para outras vidas. Tá pedindo uma casa? Essa casa tem que ser uma bênção para você. E uma bênção para outras vidas. Principalmente a sua família, né? Os seus filhos, a geração que vai sair de você. Então, isso são questões necessitárias, né? Isso são questões de necessidades. Tá pedindo a Deus um casamento? Esse casamento tem que ser uma bênção para você, uma bênção para o seu esposo e uma bênção para as pessoas que vão estar perto desse casal. Como é lindo, né? Como é lindo alguém chegar e dizer assim: tu conhece aquele casal? Que casal abençoado, né? Até onde eu conheço eles, eles vivem bem, vivem em paz, servem a Deus juntos, buscam a Deus juntos,
certo? Eles vão à igreja juntos. Eles estão fiéis a Deus juntos, eles oram juntos, ou seja, aquele casamento ali está sendo um modelo para outros casamentos, um exemplo para outros casamentos. Então esse casamento está sendo para a glória de Deus, porque tudo, entenda só esse mistério, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que temos tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós possuímos tem que ser para a glória de Deus. O seu casamento tem que ser para a glória de Deus. Os seus filhos têm que ser filhos para a glória de Deus. A sua casa para a glória de Deus. Porque a sua casa tem que ser um pedacinho do céu. O céu na terra. As nossas casas precisam ser assim todos os dias. Um céu na terra. Então precisamos compreender o que é o nosso desejo, o que é a nossa necessidade. E não é pecado, escuta só, aprende isso. Não é pecado você apresentar aquilo que você deseja e aquilo que você necessita para Deus. Você pode apresentar em oração os dois. Deus, eu desejo isso. Deus, eu necessito disso. Você pode apresentar os dois. Lembrando que a prioridade de Deus é atender às nossas necessidades primeiro. Repetindo, a prioridade de Deus é primeiro atender às nossas necessidades. Mas Ele também atende aquilo que nós desejamos, mediante a vontade dEle para as nossas vidas. Entende? Então, temos que colocar o nosso coração naquilo que nós temos, a qual Deus nos entregou. Porque tem pessoas que pensam assim, nossa, eu só vou ser feliz quando eu comprar uma casa. A pessoa compra a casa, e agora? Aí a pessoa diz, eu só vou ser feliz quando eu comprar um carro. Aí a pessoa compra o carro, e agora? Só vou ser feliz se eu casar. Aí a pessoa se casa, e agora? Então a nossa felicidade não pode depender apenas de coisas materiais, de coisas passageiras. A nossa felicidade tem que estar em Cristo, em Deus. Porque se Deus não for suficiente para nos tornar feliz, quem mais pode nos tornar feliz? É uma pergunta que eu te faço. Se Deus não for o motivo da minha felicidade, existe alguma coisa ou alguém que pode me fazer feliz? Se Deus não for a razão da minha felicidade, existe alguma coisa ou alguém que pode me tornar feliz? Só Deus pode nos tornar feliz de verdade. Por isso Ele precisa ser para nós sempre a nossa maior riqueza. O motivo de toda a nossa felicidade. Por isso que a Bíblia diz o quê? Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. A Bíblia diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou recitar mais uma vez. Mateus, capítulo 6, verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas, pastor Bruno? Eu vou colocar aqui na tela mais uma vez o nosso verso. Filipenses capítulo 4, verso 19. Então esse texto nos fala claramente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
E o que diz em Mateus capítulo 6, no verso 33? Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz assim, Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Então, no momento que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar em meu coração, em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar na minha história, quando eu busco o reino de Deus em primeiríssimo lugar, todas essas coisas, todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu preciso, até mesmo aquilo que eu desejo, Deus, Ele me dará. Por quê? Porque eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. As outras demais coisas que eu preciso receber, que são necessidades, não é a minha prioridade. A minha prioridade é o quê? O reino de Deus. O que está em primeiro lugar não são as coisas que eu quero receber da parte de Deus. O que está em primeiro lugar é a presença de Deus que eu quero mais e mais na minha vida. Então, no momento que eu, você, nós, buscamos a Deus em primeiríssimo lugar, Deus é aquilo que mais queremos receber. Todas as necessidades, todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. E quem diz isso não sou eu, é Jesus que está dizendo em Mateus, no capítulo 6 e no verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, em vez de eu perder o sono, em vez de eu perder a paz, em vez de eu ficar angustiado por causa de coisas desta terra, em vez de eu ficar à procura disso, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar em primeiro lugar quem? Eu vou procurar em primeiro lugar Deus. E eu não vou me preocupar com as outras demais coisas, porque eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. E eu repito mais uma vez, não é o pastor Bruno que está dizendo isso, é a Bíblia Sagrada. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas eu preciso me desapegar daquilo que eu acho que necessito e me apegar em primeiro lugar com o reino de Deus, como diz Mateus capítulo 6, verso 33. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar, apresentar diante dele as minhas necessidades, descansar o meu coração e esperar o tempo certo das coisas acontecer mediante a vontade de Deus. Como é que diz a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz como? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a minha vontade. É assim? No Pai Nosso diz assim, gente? Vocês que estão aqui ao vivo agora comigo, vocês que estão participando aqui desta oração, responde aí para mim. É assim que diz o Pai Nosso? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Seja feita a minha vontade? Seja feita a minha vontade? Não é assim. Está escrito, seja feita a tua vontade. Você já orou o Pai Nosso? Você gosta do Pai Nosso? Eu gosto do Pai Nosso. É a oração modelo. É a oração que Jesus nos ensinou. Então a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Em outras traduções, a sua vontade, né? A sua, a tua. Então é a vontade de quem? É a vontade de Deus. A vontade de Deus.
Então você que é mãe, você que é pai, você sabe o que o seu filho precisa. Vamos supor aqui um exemplo. Seu filho tem 10 anos. Chegou a hora do almoço. Aí você fez o prato de feijão com arroz, verdura, salada, carne. Aí você fez aquele prato de comida, colocou na mesa aquela comida cheirosa, aquela comida boa de se comer, colocou na mesa para o seu filho feijão, arroz, carne, salada e verduras. Aí seu filho chega e diz assim: ah, minha mãe, eu não necessito disso. Ah, minha mãe, eu não necessito disso. Eu quero comer chocolate. Eu quero comer doce. Eu não estou com vontade de comer feijão, arroz, carne, verduras e saladas. Eu quero comer doce, eu quero comer bombom de chocolate. Sabe como é criança, né? Aí eu te pergunto, você vai fazer o quê? Tá bom, meu filho. Não vai almoçar, não. Aí vai tirar o prato da comida e vai dar doce para ele na hora do almoço. Você vai fazer isso como mãe, como pai? Você vai dar doce no lugar da comida? Então a comida é aquilo que o seu filho necessita. O feijão, o arroz, a carne, a verdura, a salada é aquilo que o seu filho necessita. O docinho, o brigadeiro é aquilo que o seu filho está desejando. Aí você vai dar o que para o seu filho? Aquilo que ele está desejando, vai dar o doce para ele? Ou vai dar aquilo que ele necessita, que é o prato de feijão, de arroz, de carne e verdura? Você vai dar aquilo que ele necessita, que é a comida. A comida que vai deixar ele de pé. Porque se ele comer doce todo dia, meio-dia, aí o que você vai dizer? Você que é mãe vai dizer o quê? Meu filho, vamos fazer um acordo? Você mãe, você pai. Meu filho, vamos fazer um acordo? Eu vou te dar o almoço. Quando você terminar de almoçar, eu vou dar para você o doce. Mas eu só te dou o doce se você comer o feijão, o arroz, a carne e a salada. Aí você faz um trato. Você faz um combinado com seu filho. Primeiro ele come a comida que ele precisa comer para ficar de pé, né? Para ter saúde. E depois que ele comer a comida sólida, comer o feijão, comer o arroz, aí você vai dar o brigadeiro para ele. Primeiro ele tem que aceitar aquilo que realmente ele necessita, para depois você dar para ele o que ele deseja. Pegou a revelação aqui? Deus faz do mesmo jeito. Quando nós aceitamos aquilo que necessitamos, quando nós aceitamos a vontade de Deus, aí Deus faz assim: aceitou minha vontade? Agora toma o docinho que você quer. Agora toma o chocolate que você quer. Aceitou a minha vontade? Aceitou o meu querer? Aceitou aquilo que eu quero para você? Pronto, agora toma isso aqui de bônus. Toma isso aqui que você está desejando tanto. Eu vou te dar o que você está desejando. Mas primeiro receba aquilo que você está necessitando. Repetindo, eu vou te dar o que você está desejando. Mas primeiro, receba aquilo que você necessita. Aceite a vontade de Deus. Aceite a vontade do Criador, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar. Aceita a vontade de Deus. É como diz aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Já viu aquela frase? Aceita que dói menos. Você orou a Deus. Você não orou o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não fez essa oração do Pai Nosso? Você pediu a vontade dele. Agora você aceita a vontade de Deus, aceita o prato de feijão, arroz e carne. Depois vem a sobremesa.
Depois vem aquilo que o Senhor quer te dar. Então confia. A palavra é essa, confiança. Deus é fiel. Deus, ele sabe o que faz. Ah, pastor, mas não está sendo do meu jeito. Mas está sendo do jeito de Deus. Ah, pastor, eu não quero desse jeito não, pastor. Eu quero que Deus faça de outro jeito. Não, Deus vai fazer do jeito dele. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Quem manda é Deus. A gente só obedece. A gente aceita a vontade de Deus. E cumpre os mandamentos do Senhor, porque também um detalhe importante. Porque existem muitas pessoas que Deus está falando, vai por essa direção, e a pessoa está indo por outra direção. Deus está dizendo, faz isso, e a pessoa está fazendo o contrário daquilo que Deus está mandando. Deus está falando, seja sábia, administre, e a pessoa não está fazendo aquilo conforme Deus está pedindo a fazer. E isso também é um grave problema. Então tudo que eu quero dizer aqui é que Deus, ele supre as nossas necessidades. E ele também nos entrega aquilo que nós desejamos. Mas primeiro precisamos receber aquilo que nós necessitamos. Precisamos receber a vontade do Criador. Aceitar a vontade dele. Para depois ele fazer nas nossas vidas aquilo que nós desejamos. Isso é caminhar com Deus. A Bíblia nos fala que nós somos servos, servas do Senhor. Então, se nós somos servos de Deus, quem é que manda? Quem manda é Deus. Ele é o Senhor. Mas continue orando. Continue apresentando diante do Senhor as suas necessidades. Continue apresentando diante do Senhor os seus desejos. Apresente as suas necessidades. Apresente os seus desejos. Apresente aquilo que você necessita. E apresente aquilo que você deseja. E deixa Deus fazer. E às vezes aquilo que você necessita, você também deseja juntos. E deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer no tempo dele, na hora dele. Guarde esta palavra no teu coração e que esta palavra possa ter instruído e ensinado a sua vida. Vamos orar neste momento. Eu vou estar apresentando as suas necessidades e os seus desejos diante do Criador, para que Deus te abençoe cada dia mais e mais, de forma toda especial. Oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada, foi ensinada, Senhor. Eu espero que esse ensinamento possa ter aberto os olhos espirituais de cada um. O Senhor conhece as nossas necessidades e os nossos desejos. E eu sei, Senhor, que a prioridade é a tua presença. O Senhor precisa sempre estar em primeiro lugar em nossos corações. As outras demais coisas, que são as nossas necessidades e desejos, o Senhor vai cumprir no teu tempo, na tua hora. Porque em primeiro lugar, nós precisamos buscar a tua presença. E as outras demais coisas, como diz em Mateus capítulo 6, verso 33, vos serão acrescentadas. E como diz o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queremos a tua vontade, Senhor, porque compreendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós aceitamos a tua vontade, e nós queremos a tua vontade, e te pedimos, Espírito Santo, guia os nossos corações, guia as nossas vidas, guia as nossas emoções, supre as nossas necessidades emocionais, supre as nossas necessidades espirituais e também materiais, e cumpre em nós o teu querer e a tua vontade. No nome de Jesus, eu apresento a cada pedido de oração que foram digitados nos comentários, Senhor, desta oração. Senhor, dá o livramento, traz a cura, a tua serva necessita da cura. Então visita a tua serva e o teu servo agora, restaurando a saúde.
o teu filho, a tua filha necessita de uma providência financeira. Então providencia, Senhor, providencia esta bênção financeira. Eu apresento na vida daqueles que são casados, que os casais sejam abençoados pela tua presença. Aqueles que são casados, que juntos estão buscando a restauração, que o Senhor abençoe. Também atende, Senhor, a oração desta mulher aflita, deste homem aflito, que ora pela restauração do casamento, que o Senhor dê uma direção, que o Senhor dê uma direção, dê um norte, que o Senhor venha guiar as decisões para aquilo que é agradável, para aquilo que é proveitoso. Deus, no nome de Jesus, que tudo fique bem. Eu apresento, Senhor, as famílias que estão em guerra, em contendas, em brigas, que o Senhor traga paz nas famílias. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, atende esta necessidade, a necessidade das famílias viverem em paz. Nós compreendemos que temos que sim fazer a nossa parte, então nos ajuda, Senhor, a fazer a nossa parte, a cumprirmos os teus mandamentos, o teu querer, e que o Senhor abençoe a cada vida com bênçãos dos altos céus, trazendo a vitória em todas as áreas. Nós te pedimos, ó Senhor, que as 12 bênçãos de vitória estejam em cada vida, estejam em cada família, estejam em cada lar, realizando o sobrenatural, cumprindo a providência, que o Senhor atenda a todas as necessidades de cada um, concedendo a vitória, abrindo os caminhos, abrindo as portas, edificando a nossa alma. Prepara o nosso coração, prepara as nossas vidas para vivermos a cada dia os teus milagres, para vivermos a cada dia o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a cumprir este propósito. Direciona os nossos passos, direciona os nossos corações e os nossos pensamentos. Eu apresento a cada pedido de oração. Deus, vem suprir as necessidades, trazendo a cura, a restauração, a renovação, trazendo a libertação, concedendo a vitória para cada um. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa com as ricas bênçãos dos altos céus, e que cada vida seja abençoada, completamente abençoada pelo teu poder. Livra, defende, protege e guarda e abençoa. Eu te peço no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós oramos com fé, te pedimos com fé, e todos com o coração cheios de fé digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E a bênção do Senhor está sobre a tua vida desde agora e para sempre, no nome de Jesus Cristo. Um grande abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muita paz e de muitas felicidades. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.